Olá, no programa Fórum do Trabalhador de hoje vamos falar sobre o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Precário, também ao encontro dos comerciários e, finalmente, a Semana de Inclusão promovida pelo SENAC em Ribeirão Preto. Tudo isso a partir de agora no Fórum do Trabalhador. Olá, trabalhadora, olá, trabalhador. Estamos começando mais um Fórum do Trabalhador aqui pela Tati TV. Como sempre, você já sabe que temos companhias agradáveis de sindicalistas, grandes lideranças do movimento sindical. Hoje comigo, o Clodoaldo Carmo Campos e também o Vanildo Custódio. Vamos abordar alguns temas da semana. Essa semana em que, na segunda-feira, no dia 7 de outubro, foi celebrado o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Precário, uma iniciativa que está sendo abordada em todo o mundo. Clodoaldo, você que é um dos batalhadores contra esse tipo de trabalho, merecia uma data internacional para lembrar as péssimas condições que alguns patrões impõem aos seus trabalhadores. Boa noite, André, boa noite a toda a sua produção, seus ouvintes, telespectadores, né? É como a data do 1º de maio, é uma referência para que no mundo todo esse dia seja lembrado como sendo um dia de luta contra esse trabalho precarizado. Então é muito importante essa data. Vanildo, o dia 1º de maio, ele era conhecido no mundo como Dia do Trabalho. O movimento sindical conseguiu fazer a mudança para que ele vira Dia do Trabalhador. Esse dia de combate às condições precárias, você entende que tem que ser melhor divulgado, mais festejado? Claro, André, eu acho que é importante ter esse dia, porque esse dia é um dia que o trabalhador vai ter mais conscientização dos seus direitos, né? No que se refere à luta do dia a dia dos trabalhadores, do movimento sindical, em defesa do direito dos trabalhadores. A gente sabe que muito bem algumas empresas deixam de cumprir as normas na legislação trabalhista, na CLT, da Constituição, nas convenções coletivas, e muitas vezes o sindicato ele tem estar mais próximo do trabalhador para realmente combater esse tipo de exploração e fazer com que o direito do trabalhador seja respeitado. A nossa equipe esteve pesquisando e existe um trabalho feito na Espanha destacando que as maiores vítimas do trabalho precário são as mulheres e os jovens. Clodoaldo, aqui a situação também não é tão diferente. As mulheres, como sempre, mais exploradas, e o jovem, até porque o jovem, iniciando o mundo do trabalho, ele se submete a desempenhar qualquer função. André, nós estamos aí no século XXI e estamos vendo ainda a escravidão. Essa é a grande realidade. E não é só aqui no nosso programa que a gente comenta disso, mas em diversas emissoras a gente está vendo a ação do Ministério Público, Ministério do Trabalho, no sentido de mudar esse quadro. Como você bem se referiu, o jovem, ele precisa entrar no mercado de trabalho, né? Ele tem seus gastos, ele tem suas necessidades. Então, e ele está na pujança da idade, ele está com a força, ele está com o gás, como a gente diz, né? Então ele aceita e se submete no sentido de que ele seja valorizado por aquele patrão, ele se submete a isso na intenção de galgar outros cargos na empresa. Então ele se submete a esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço forçado às vezes, insalubre, entendeu? E as mulheres, principalmente as mulheres, porque ela é a que ajuda na renda da família, ajuda o marido no dia a dia do lar. Então, e ela precisa buscar esse recurso, buscar esse dinheiro. Então o que ela faz? Ela também se submete a essa exploração, sabendo que está sendo explorada, mas ela necessita desse recurso no final do mês. Então, e que também na ideia de que amanhã eu arrumo um outro emprego melhor, amanhã eu vou para um emprego melhor, e na verdade ela vai ficando com um salário pior do que o homem, ela fica com o complemento da renda do lar e fica com o pior serviço. Vanildo, você é muito preocupado com medicina e segurança do trabalho. Em algumas profissões, por exemplo, na construção civil ou mesmo na agricultura, o cidadão se submete, por exemplo, a carregar alguns objetos extremamente pesados.
e ele fala assim, não, eu aguento, eu dou conta disso, quando ele poderia utilizar equipamentos, carriolas ou outro tipo de equipamento para aliviar esse fardo. E isso, durante a mocidade, quase não reflete. O problema é no fim da carreira, depois começam a vir as chamadas doenças ocupacionais. Perfeito, André. Eu acho que, os sindicatos têm o dever, a obrigação de acompanhar as atividades da sua categoria. E a gente sabe muito bem que tem algumas empresas que exploram realmente a mão de obra do trabalhador na questão da segurança e medicina do trabalho, que nem você falou aí, na questão de pegar peso sem orientação, até mesmo como abaixar, na agricultura, na questão, por exemplo, em termos de trabalhar com maquinário, trabalhar com produto tóxico, né, insalubre. Então, tem tudo isso. Então, muitas vezes, na construção civil, a gente sabe muito bem que é a campeã em acidente de trabalho, em morte, né? Então, a gente sabe muito bem disso aí, que tem muitos companheiros aí dessas atividades que vêm lá do Norte, Nordeste, e muitas vezes sem orientação nenhuma, vem pensando em ganhar um dinheirinho a mais, né? E ter sua vida com dignidade, e acaba vindo para cá sem uma orientação, sem um treinamento, e acaba pegando qualquer atividade aí que explora realmente a mão de obra do companheiro, do trabalhador, e que explora realmente a condição física das pessoas. Eu acho que é importante o sindicato ficar atento e procurar, esses trabalhadores procurar seu sindicato com a forma de estar se orientando melhor com referência a questões do meio ambiente de trabalho. Eu acho que é importante isso. Ergonomia, uma palavra bonita. O tema não é tão novo, mas pouco difundido, né, Clodoaldo? As pessoas não utilizam a melhor cadeira, não utilizam os melhores equipamentos e depois é uma geração com problema na coluna, com desvio na coluna, com LER, com DORT, com uma série de doenças. E ela vai chegar, André, e como você colocou também, ela vai chegar exatamente quando você já estiver próximo da sua aposentadoria. Aí aquele 2, 3 anos final passa a ser 30, 40 anos, porque não chega nunca, porque você está com dor, né? E que eu disse, o pessoal jovem, ele não se preocupa com isso. Então, ele não vai lá ver se a cadeira está na posição correta, se o apoio do pé está correto, ou se existe, que muitas vezes não existe, a posição do teclado, que hoje é muito computador, né? E quando ele é novo, ele não se preocupa com isso, porque nada dói. Ele não pega um resfriado sequer. Então vem a importância, como o Vanildo coloca, da presença do sindicato ativamente. Para quê? Porque isso já está tudo em legislação. Isso já está tudo regulamentado em lei. É só fazer cumprir a lei, né? Então, é importante que o movimento sindical participe ativamente desses locais de trabalho para poder estar exigindo o cumprimento dessas normas regulamentadoras, que a gente chama. E que no caso, por exemplo, de carregar peso, também é a mesma coisa. O jovem, a pessoa está forte, ela está com saúde total, então ele não se preocupa de como pegar um peso, como levantar com aquele peso na mão, ou se tem ali algum equipamento que pode auxiliar ele no transporte desse peso, ele não se preocupa. E aí chega no final, acontece o que a gente está falando, que o finalzinho é muito sofrido para conseguir aposentar. Então é muito importante realmente a participação do sindicato ativamente junto às categorias que ele representa para verificar tudo isso. O Fórum do Trabalhador também está no rádio, na Rádio 79, no AM 590 ou na internet em www.radio79.com.br. Nós temos o boletim Fórum do Trabalhador de segunda a sexta às 9 horas da manhã e um programa especial Fórum do Trabalhador das 8 às 9 da manhã. E lá nós temos um quadro que é o Minuto da Inclusão, que a partir desta semana faz parte também do nosso programa na TV. Vamos ao Minuto da Inclusão. E começando o Minuto da Inclusão, que na verdade tira mais de um minuto, nós vamos apresentar algumas estatísticas, alguns dados interessantes sobre o mercado de trabalho e a pessoa com deficiência. Vamos aos quadros. Muitas pessoas não sabem, mas mais de 60% dos brasileiros com deficiência e que são maiores de 15 anos não estudaram ou então não conseguiram concluir o ensino fundamental. Uma estatística preocupante com relação ao acesso das pessoas com deficiência que poderiam estar no mercado produzindo e que, infelizmente, não conseguem a qualificação. Isso vira um grande problema.
Olha, outra informação é o artigo 93 da Lei 8.213. As empresas devem ter proporções de trabalhadores até 200 funcionários, 2%, até 500 funcionários, 3%, até 1.000, 4%, e a empresa que tem mais de 1.000 funcionários deve ter 5% de trabalhadores. Bem, após essas estatísticas, nós vamos divulgar agora, vamos destacar a Semana da Inclusão, que foi realizada pelo Senac Ribeirão. Nossa reportagem esteve acompanhando e nós dialogamos com alguns profissionais, algumas pessoas que participaram desse evento. Primeiro vamos conversar com a Marlene Taveira, ela que é a presidente da ADVIRP, Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, apresentou uma palestra e no final conversou conosco. Marlene, da sua época de menina, de adolescente, entrando no mercado de trabalho até hoje, muita coisa mudou. Mas as dificuldades para a pessoa com deficiência ainda existem. Sim, muita coisa mudou no sentido assim de que hoje nós temos instituições, nós temos leis que nos garantem, enfim, até esse momento, né, de estar levando essa discussão para que o telespectador também comece ou possa pensar um pouco melhor sobre o trabalho da pessoa com necessidade especial. Mas na nossa época foi uma luta, né? Na empresa calçadista de Franca eu fui a primeira pessoa cega do sexo feminino em 76. Então é muito esforço, foi muita determinação e muita convicção, porque eu acreditava já desde criança, tendo duas irmãs cegas menores, mais crianças do que eu acreditava no potencial da pessoa com deficiência. Eu tinha absoluta certeza disso, mas era preciso de dar passos e passos concretos. A lei de cotas foi um grande avanço para as pessoas com deficiência, mas muito empresário ainda não quer se adequar ou não quer assumir, ou como você mesmo colocou na palestra, que é um deficiente que atenda a determinado perfil. Como superar isso? Eu acredito que a sociedade, e se a sociedade também o empresário, ele atribui muitas vezes à pessoa com uma determinada deficiência uma incapacidade geral. Eu acho que a primeira coisa que tem que haver é nós termos a profunda convicção de que atrás de uma deficiência oculta grandes eficiências. É a crença na pessoa humana, no valor, né? Nesse ser holístico, nesse ser completo. Ninguém é uma mão, ninguém é um olho, ninguém é uma perna. Nós somos um ser global. Então é essa aceitação da pessoa e tentar descobrir a profissão que a pessoa se encaixa com a limitação que ela tem. Eu acredito profundamente que pessoas com necessidade especial são grandes profissionais que têm muito a contribuir para a empresa e que acabam sendo modelo, sendo referência, sendo muitas vezes um ponto alto, não por uma sensibilização, por uma coisa barata, mas realmente por compromisso, por profissionalismo, por determinação. Quando você acorda, você tem uma frase que te inspira todas as manhãs. Você pode compartilhá-la conosco? Sim, eu tenho um compromisso de ser uma pessoa cega feliz, realizada. E isso é algo que tem que ser renovado a cada dia. Então, todos os dias quando me levanto, eu peço a Deus que me dê a graça de viver bem os desafios que a cegueira for me apresentar naquele dia. Hoje nós aprendemos que todo mundo tem um tipo de deficiência, mas tem gente que desanima, que se entrega diante da deficiência. Que mensagem você pode deixar para essas pessoas? Olha, a minha deficiência, pessoalmente, a maneira com que eu convivo com a minha deficiência é que ela foi um bem, ela foi uma graça. E olha, se eu acreditasse em outras vidas e se eu fosse nascer de novo, eu queria nascer cega. Eu sou uma pessoa feliz, eu gosto de mim do jeito que eu sou. Para quem desejar conhecer melhor o trabalho da ADVIRP, quais os contatos?
A Devirp é na Avenida Leais Paulista, 706. Nosso telefone é o 3916-4655 e será um prazer recebê-los lá. Parabéns pelo trabalho e continue assim. Eu que agradeço e agradeço muito a vocês. Marquinhos, hoje você está na Rádio Web, lá na Devirp, realizando o seu sonho. Quais as dificuldades que a pessoa com deficiência encontra para inserção no mercado de trabalho? Mediante assim o preparo que esse mercado ainda teria que ter para estar recebendo esse deficiente, né? Eu penso que sim, André, porque na verdade do caso do deficiente visual, né? É necessário leitura de tela, o sistema Braille para que ele possa programar, executar a sua função com deliberada percepção natural, né? No caso do leitor de tela, que é fundamental, no caso do computador, software de voz, que é primordial para que a gente possa levantar um centro de pesquisa e na internet algum assunto que está repercutindo naquele trabalho. Porque isso, se falta na empresa, já vai trazer para o deficiente uma grande dificuldade, porque aí ele não vai ter saída, ele vai depender de outras pessoas para estar efetuando essa leitura para ele. A conta que se tivesse o leitor de tela para ele já seria mais fácil, porque ele mesmo teria essa função deliberada para fazer esse serviço, para exercer isso com mais tranquilidade, ou seja, com maior autonomia. E durante a palestra você passou até uma mensagem para as pessoas que estão aqui acompanhando da sua capacidade, do seu talento e da sua possibilidade. Para aquela pessoa com deficiência que está em casa ali desanimada, triste, achando que não pode, qual a mensagem que você poderia deixar para eles? Eu acho que você acredita que você não tem capacidade, você tem muita capacidade. Eu acho que ir à luta, ir em busca dos seus sonhos, porque já é o começo para que eles se tornem realidade. Não desistir jamais, porque a persistência, o acreditar no que posso fazer, poderá me tornar um grande profissional no futuro. Agora, para quem está nos acompanhando, faça a sua propaganda. Quando que podem te curtir? Qual que sintonia que está a Rádio Web? Como que faz para a pessoa acessar a Rádio Web da Devirp? É só você entrar no site www.adevirp.com.br. Lá vai estar o logotipo Rádio Adevirp. Ou você pode também seguir pelo facebook.com/adevirp. E aí um abraço para o Marquinho, para todos lá da Devirp, a Rádio Web, que está fazendo muito sucesso aqui na cidade. E você, telespectador, também pode prestigiá-los entrando na internet e acompanhando a Devirp. Clodoaldo, histórias de vida, exemplos muito positivos, né? Isso, André. A cada dia, como aquela senhora colocou, a cada dia ela renova a esperança, né? E isso eu acho que realmente tem que ser para todos nós. Como a gente comentava, o problema de estar os deficientes na inclusão, hoje ainda está difícil. Por quê? Porque no passado, quando eles eram jovens, eles não tiveram as oportunidades de estudar, o Braille era muito pouco difundido, somente em alguns locais aqui tinha, enfim. Mas eu tenho certeza, André, que a partir desse momento dessa inclusão, que o SESC vem batalhando nisso, e todo mundo batalhando bastante nisso, num espaço muito curto, a gente vai ter pessoal qualificado, deficientes qualificado, a ocupar diversos cargos e diversos espaços. Eu tenho certeza disso, porque o ser humano ele atinge os objetivos que ele quer. Desde que ele tenha persistência, ele consegue. E a prova está aí, né, na Devirp, diversas pessoas lá, e vivem muito bem, são felizes, fazem bem para a sociedade, nos animam quando a gente está desanimado, enfim. Mas eu tenho certeza que no futuro muito breve os deficientes terão a inclusão muito facilitada. Vanildo, geralmente os postos de combustível, eles não têm uma quantidade tão grande de funcionários para entrar na lei de cotas. Mas você conhece alguma experiência nesse setor? Alguma empresa tem contratado? Sim, nós temos frentista em Araraquara, cadeirante. Ele abastece com os clientes, tem uma convivência muito boa com os clientes. Ele tem uma agilidade na cadeira de roda que muitas vezes ele tem assim aquela vontade, né, de mostrar o serviço, de trabalhar. Você precisa de ver como que ele atende os clientes muito bem e os clientes gostam dele e tem assim uma convivência
ótima e que a gente parabeniza, por exemplo, quando o empresário valoriza isso, né? O empresário, porque o que falta mesmo, André, é um pouquinho de força de vontade de alguns empresários para fazer um treinamento com essas pessoas para poder incluir ele no mercado de trabalho. Eu acho que é importante isso, o empresário se preocupar com o social e também em colocar essas pessoas, dar oportunidade para essas pessoas, que é muito importante. E esse trabalhador lá, ele ganha o mesmo piso da nossa categoria, não é diferenciado, é o mesmo salário, trabalha a mesma jornada de trabalho. No depoimento da Marlene, ela destacou que ela sempre foi atrás, buscou qualificação, sempre quis trabalhar, quis ter um tratamento igual ou muito parecido com os demais trabalhadores. Clodoaldo, no passado as famílias escondiam as pessoas com deficiência, não deixavam sair, passava aquele ar de cuidado, de pena, de coitadinho. Alguns ficavam mais preocupados com o benefício previdenciário e hoje parece que essa visão está sendo modificada e a pessoa com deficiência quer trabalhar, quer produzir. André, como você colocou, muitas famílias que tinham problemas dentro de casa com deficientes, na verdade tinha vergonha. Tinha vergonha até dos vizinhos, entendeu? E deixava esses deficientes dentro de casa para ninguém ver, como se fosse uma coisa de outro mundo, como se fosse uma coisa de castigo, por isso que você tinha um deficiente na sua casa, etc. e tal. Então, isso fez com que gerações inteiras de deficientes nasceu e morreu escondido dentro de casa, né? Hoje não, hoje como tem todos esses trabalhos de inclusão, hoje é outro pensamento, hoje nós temos outro tipo de sociedade, né? Então, está fazendo com que esse pessoal venha a ter oportunidades, né? Como eu disse, num futuro muito próximo, eu tenho certeza que nós teremos aí deficientes muito capacitados para ocupar qualquer cargo, em qualquer empresa e em qualquer segmento. Eu tenho certeza disso. Aliás, o país teve um presidente da República que é uma pessoa com deficiência. E outras figuras na política, na cultura, no esporte, com deficiência, deram grandes lições de vida. É necessário valorizar mais no mundo do trabalho, Vanildo? Sim, aqui em Ribeirão Preto também nós temos frentista aí que tem problema físico, né? É deficiente e é frentista, ele trabalha com um braço só, abastece lá o carro, o veículo, faz o atendimento que é necessário, atende muito bem, já é um frentista assim de mais de 10 anos na categoria. Ele sofreu um derrame, né? E era uma pessoa deficiente. Então, ele atende muito bem os trabalhadores. A gente sabe muito bem que algumas deficiências, a gente sabe que tem condições de muitas vezes as pessoas fazer um treinamento e ver as condições e habilidade que a pessoa tem na condição de trabalhar com qualquer tipo de produto, qualquer atividade. A gente tem acompanhado aí algumas categorias, né, principalmente na questão do supermercado, a gente vê lá empacotadores, a gente vê o pessoal no atendimento, gerenciando empresa já, como o Clodoaldo já falou, já constatei alguns gerentes de supermercados que são deficientes. Então eu acho que é importante realmente a consciência e realmente a força de vontade do empresário de colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Até porque algumas pessoas nascem com deficiência, outros adquirem durante a vida, e muitas pessoas que discriminam, que têm medo, que têm preconceito, esquecem que a qualquer momento você pode sofrer um acidente automobilístico, você pode cair na sua casa, enfim, existe uma série de doenças que acabam proporcionando deficiências. São seres humanos, profissionais, pessoas totalmente capazes de desenvolver e basta o empresário, basta a família serem mais inclusivos, não, Clô? E aí, André, a gente volta a dizer o seguinte, né? É muito importante que também já tivessem essas datas e que a grande imprensa, escrita, falada, desse cobertura a isso. Para quê? Porque hoje nós sabemos que tem trabalhos de inclusão feito aí por entidades muito importantes e que não é divulgado. Nada se fala. Por isso é muito importante a criação da data. Aquela data é um marco de que você consegue atingir todo mundo, de que é necessário que você comece a pensar na inclusão do deficiente. Nós sabemos que tem entidades aí importantes que esse trabalho está contido dentro daquela sociedade. Ele não é divulgado.
E a importância grande que eu vejo é divulgação. Eu acho que divulgou, todo mundo começa a pensar nisso, todo mundo começa a discutir o assunto e daí ele vira realidade. Eu acho que o importante é a divulgação. Ainda na linha da divulgação, nós conversamos com outras pessoas também que participaram desta Semana de Inclusão promovida pelo SENAC. Carla, uma semana toda especial voltada para a inclusão. Não só teoria, mas na prática, o SENAC colabora para as mudanças na nossa sociedade. Sim, na verdade nós estamos na 8ª semana SENAC de inclusão e do ano passado para cá houve até uma alteração na nossa agenda, que passou a ser Semana SENAC de Inclusão e Diversidade, porque o SENAC como instituição que está de portas abertas para atender diversos públicos, nós estamos tendo uma demanda muito grande, não somente de pessoas com algum tipo de deficiência, mas sim também de pessoas com diferenças raciais, religiosas, de caráter de gênero sexual. Então nós estamos tendo uma procura muito grande de alunos diversos. Então do ano passado para cá nós tivemos essa mudança na nossa grade. Esse ano nós estamos com 16 unidades participando do Semana SENAC de Inclusão, que acontece de 1º a 5 de outubro. E aqui no SENAC de Ribeirão nós dedicamos 3 dias a trabalhar a parte de capacitação, orientação e um olhar voltado para as pessoas que têm deficiência e procuram o meio do mercado de trabalho. Como órgão formador, o SENAC já fazia todo esse trabalho, mas eu percebo também que muitos profissionais do SENAC são pessoas com deficiência. Vocês conseguem transformar a teoria em prática? Sim, o SENAC em todas as suas unidades, como em muitas empresas, começou também cumprindo a lei de cotas, contratando, trazendo para o nosso quadro de funcionários pessoas com deficiência, mas o que aconteceu? Nós percebemos ao longo da nossa trajetória que essas pessoas que vinham compor esse quadro, essas pessoas com deficiência, traziam consigo muitas competências, muitas habilidades, que um diferencial para o nosso quadro de funcionários. Então hoje em dia a gente tem mais funcionários do que precisaríamos por cumprir a cota, passamos desse momento assim, vou contratar só para cumprir cota. Hoje em dia nós contratamos pelas competências, nós temos diversos funcionários em todas as unidades do SENAC com algum tipo de deficiência. São funcionários que vêm, nós retemos esses funcionários, eles ficam com a gente e dentro da sua trajetória, do tempo que eles estão aqui no SENAC, eles vão crescendo, tem um plano de carreira, eles vão mudando de setor, então isso tem sido muito benéfico para a gente. Com relação aos empregadores, você percebe que já existe esse interesse maior, além da legislação, como vocês têm, ou ainda as pessoas precisam de mais informação, de mais conhecimento? Quando nós falamos sobre inclusão, ainda é um tema que assim, ele caminha em passos lentos, E cresceu muito o número de empresas que nos procuram hoje em dia, porque o SENAC se tornou assim um polo de capacitação para pessoas com deficiência. Só que ainda, infelizmente, encontramos algumas empresas que talvez não tenham essa visão de capacitação, de ambientação, que nos procuram apenas para cumprir as cotas, mas já está mudando. De uns 10 anos para cá, a gente pode já perceber a diferença no perfil das empresas que nos procuram. Inclusive, muitas empresas, quando nos procuram, ao mesmo tempo que é feita a indicação de pessoas com deficiência, elas também, do outro lado, já estão contratando pessoas para fazerem a ambientação, a capacitação dos seus funcionários para receber essas pessoas. Então está mudando, devagarzinho nós estamos chegando lá. Participando de todas as etapas, correndo de lá para cá, você tem acumulado muita experiência, tem ouvido muitos relatos, muitas histórias. O que você poderia compartilhar com quem está em casa agora? A pessoa com deficiência ou a família que tem uma pessoa com deficiência? Que mensagem você poderia deixar para eles? Olha, até mesmo na nossa experiência, eu que trabalho há muitos anos com educação especial e de alguns anos para cá com a colocação dessas pessoas no mercado de trabalho, eu acho assim que fica de mais valioso é que a família realmente acredite nessa pessoa, porque muitas vezes o pessoal vem conversar comigo, cara, mas se eu colocar meu filho para trabalhar, ele vai perder o benefício, ele é tão bom para nossa família, só que a gente, com o nosso trabalho, eles conseguem perceber que quando colocamos essa pessoa no mercado de trabalho, a recompensa de se sentir cidadão, incluso numa sociedade, de fazer parte realmente da nossa sociedade é muito maior do que esse apego a esse benefício. Então, acho que assim, famílias têm que investir sim, têm que acreditar no potencial da pessoa que tem dentro de casa.
porque é isso que eles vêm nos mostrando a cada dia. E outra pessoa que deixou um grande exemplo de vida nessa noite foi o DJ Bruninho. Bruninho, a vida não é fácil, mas você aí vencendo, encarando cada desafio diário. É isso aí, não é fácil para ninguém, mas como todas as pessoas, nós vamos lutando dia a dia aí para tentar conquistar o melhor para o futuro da gente. No campo da comunicação, as pessoas têm um padrão de beleza, um padrão de voz, um padrão de postura, e as pessoas com deficiências estão chegando para quebrar esse padrão e para mostrar que tem outras qualidades. Sim, com certeza, não é só isso que devemos levar em consideração, sim, a inteligência, a capacidade das pessoas e provar que podemos ser muito melhores do que já estão na área aí ultimamente. Bem, você fez o curso de locução do Senac, você está apto para o mercado. Se fosse para fazer um teste agora, um desafio para você nesse momento, como que você apresentaria o DJ Bruninho? Uma pessoa muito comunicativa, esforçada, dedicada e disponível no mercado aí para qualquer oportunidade. E para aquele que está em casa ali desanimado, triste, achando assim, eu não posso, o que que o Bruninho pode dizer para essa pessoa que está em casa? Nunca desista dos seus sonhos e coloque sempre Deus na frente que tudo dará certo. Márcia, falando em inclusão, nós vivemos ainda num mercado que constitui um padrão de beleza, um padrão de postura, e as pessoas com deficiência estão buscando quebrar esses paradigmas, alterar esse padrão. Exatamente, André. Nós temos um mercado de trabalho extremamente exigente, sobretudo com o advento das novas tecnologias, que torna o mercado cada vez mais sofisticado. Então, esse mercado traça realmente um padrão, um paradigma, um modelo que é muito difícil para a pessoa que tem deficiência, principalmente, quebrar. Mas a gente vive assim um momento de muito otimismo. O próprio Sistema S tem preparado esses alunos que vêm à procura de se profissionalizar, de conseguir se habilitar, se qualificar para esse mercado tão exigente. No caso nosso, que é a linha, né, a área da comunicação, radialista setor locução aqui do Senac, a gente está preocupado com isso e nos esforçando muito enquanto docentes, criando, elaborando técnicas, formas de fazer com que essas pessoas que vêm, ou seja, com deficiência visual, auditiva, sinestésica, que é o caso das pessoas que têm problemas nos motores, né, psicomotores, fina e grossa, adaptar as questões técnicas e principalmente nos autoavaliar com relação à nossa capacidade de docente. Porque a gente precisa se fazer entender para essa pessoa, né? A gente precisa aprender com essa pessoa como é que a gente troca o conhecimento com ela. Pensando num processo de ensino-aprendizagem em que o docente também está aprendendo com esse profissional que está ali se formando para um mercado que é exigente. O Brasil construiu uma legislação que garante alguns direitos, principalmente as cotas, mas ainda o capitalismo impera e é necessária a qualificação. A pessoa com deficiência tem que buscar sempre se preparar para poder fazer a superação. Eu acho que isso é importante e é bom e é positivo. O fato da pessoa com deficiência também ter que se qualificar. Porque para o deficiente é importante que ele se sinta de algum jeito, na sua dignidade, igual os demais. Porque, por um lado, ele tem a deficiência, vai ser mais difícil para ele. A gente não vai ser hipócrita aqui em dizer que para uma pessoa cega é igual para uma pessoa que vê, enxerga, fazer rádio, por exemplo, operacionalizar áudio, fazer locução. Né? É mais difícil para quem não enxerga, é mais difícil para quem tem qualquer tipo de deficiência. Mas como eu falei aqui hoje, é uma reflexão que eu faço pessoalmente, todos nós, inclusive aquelas pessoas consideradas treináveis ou normais, têm um tipo de deficiência, tem algo a percorrer em termos de avanço profissional. Seja melhorar a sua sensibilidade visual, sua sensibilidade auditiva, sua percepção sinestésica. E todos nós somos capazes, mas cada um de nós tem um tempo. E nós, enquanto docentes ou Sistema S, temos que nos preocupar com isso, em que nós temos que nos adequar a isso. O aluno que se forma em 1 ano é diferente daquele que vai precisar de 2 anos. Então, se ele sai daqui semi-preparado, como a sociedade vai tratá-lo no mercado de trabalho? Há que se pensar, no caso dos espaços das indústrias, das empresas, num treinamento continuado lá dentro, de um sujeito que é profissional de formação continuada dentro dos espaços das indústrias, para que esse sujeito que saia do Sistema S, por exemplo,
continue com as suas oportunidades garantidas em termos de direitos. O mercado ainda destaca virtudes e destaca também dificuldades. E você fez uma provocação no final da apresentação de hoje falando com relação à história. Hoje muitas pessoas estão em casa nos assistindo desanimadas, tristes, e você desafia para que eles escrevam a sua história de um modo muito enfático. Eu gostaria que você compartilhasse aquele texto que você nos apresentou novamente. Escreva a sua história na areia da praia, viu, André? Como você escreve a sua. Para que as ondas o leve através dos 7 mares. Conte a sua história ao vento, cante-a nos bares, aos rudes marujos, aqueles cujos olhos são faróis sujos e sem brilho. Escreva no asfalto com sangue, grite bem alto a sua história, antes que ela seja varrida na manhã seguinte pelos garis. Suba nos tanques de Pequim, fazendo como o pessoal saiu nas passeatas agora para dizer que está tudo errado. Destrua as cátedras de Paris, derrube os muros de Berlim, que ainda são aí imagináveis, né? Defenda a sua palavra. A vida não vale nada se você não tem uma grande, uma extraordinária, uma digna, uma maravilhosa, uma amorosa, uma apaixonante, uma significativa história para contar. E o Fórum do Trabalhador tem uma história para contar, uma história de luta em favor da classe trabalhadora. Clodoaldo, exemplos de vida, lições de vidas que devem ser seguidos. Exatamente, André. Em todos os segmentos que a pessoa colocou, tem que ter o amor, tem que ter a dedicação. E nós tivemos e temos diversos sindicalistas, que hoje, por exemplo, não se fala mais deles, mas muitos perderam a vida para que a gente tivéssemos hoje a CLT que nós temos. Muitos sindicalistas perderam a vida e para que a gente tivesse hoje nossas convenções coletivas, que não existiam, que até hoje não existe no caso do servidor municipal, que existe a guerra aí para conseguir a convenção coletiva, a database. Então, diversos sindicalistas foram torturados, exilados, para que a gente tivesse hoje o amparo que nós temos. Isso tudo foi com o quê? Carinho, dedicação, amor naquilo que estava fazendo. É um sindicalista, quer dizer, ele abre mão de tudo para defender a classe trabalhadora. Isso eu acho muito importante e gosto de fazer isso. E creio que todos os sindicalistas gostam dessa atividade, gostam de fazer isso. Porque, na verdade, é uma profissão inglória, né? Muitos trabalhadores criticam o sindicato, eu não preciso do sindicato, eu não vou no meu sindicato. E é exatamente o erro de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Ele tem que ir no sindicato, ele tem que procurar saber as atividades do sindicato. A diretoria do sindicato está negociando o quê? Qual é meu piso salarial? Olha, meu piso não está excelente, mas nós precisamos aqui de um convênio médico melhor. Então, tudo isso vem da voz do trabalhador para dentro da direção do sindicato. E não que o trabalhador diga que não precisa do sindicato. Nós temos provas em N momentos que o sindicato decidiu e decidiu para o melhor para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, e a direção do sindicato tem que retribuir com carinho e dedicação aquela perspectiva do trabalhador representado pelo sindicato. Aliás, quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso a todos os sindicalistas do movimento de trabalhadores e funcionários públicos. Os servidores municipais de Ribeirão Preto e vários sindicatos por todo o Brasil estão comemorando 25 anos justamente essa semana, que é a semana em que foi promulgada a Constituição Federal de 1988. Antes desse período, os servidores públicos não podiam ter sindicato. Então, a maioria está comemorando Boda de Prata hoje, uma data importante, não, Vanildo? Então, André, eu acho que é importante os trabalhadores ter a consciência, que nem o Clodoaldo falou, da importância de fazer aquilo com amor e com carinho, né? Eu sou sindicalista desde 85, né? Entrei no movimento sindical como associação. Naquela época não podia se fundar sindicato e transformou a associação depois de 3 anos em sindicato. Então foi uma luta, uma batalha e um amor à categoria. Eu acho que onde tem um amor na categoria, você vai lá e defende
os interesses da categoria. A gente sabe muito bem que tem alguns companheiros que têm dificuldade em reconhecer o trabalho que a gente tem feito, que é realmente defender os interesses da categoria, viajar, ficar 24 horas praticamente à disposição da categoria. Nós temos uma diretoria compatível na questão dos direitos dos trabalhadores, nas reivindicações, né? Nós fazemos pauta, discutimos com os empresários e muitas vezes a gente, sem movimento de greve, a gente tem conseguido alguns avanços, né? No sentido de reajuste salarial, independente de paralisação da categoria. E a gente sabe que a nossa categoria é uma categoria muito dispersa, com dificuldade de mobilização. Então eu acho que isso depende da força de vontade, da luta do movimento sindical. Tá de parabéns todas as categorias que têm buscado no sentido de melhorar o nível de negociação, melhorar as suas reivindicações e pleitear os direitos, que é o direito do trabalhador de reivindicar, principalmente a questão de alguns direitos que muitas vezes não saem do papel, que é a participação, lucros e resultados, a PLR, né? Tem muitos companheiros, na nossa categoria, muitas vezes nós temos tentado buscar isso, nós temos dificuldade, mas a luta continua e nós queremos um dia conquistar isso para a nossa categoria. Tem categoria em festa, a categoria dos comerciários, agora reconhecida oficialmente, que celebra nesse mês de outubro o seu dia, e nós tivemos o primeiro encontro que aconteceu no último final de semana. Primeiro encontro dos comerciários de Ribeirão Preto. Muitas atrações, performance, música ao vivo, prêmios e muitos atrativos para a categoria, em comemoração ao Dia dos Comerciários, 30 de outubro. Secretário, o senhor veio a Ribeirão representando o presidente da FEComérciários, Luiz Carlos Mota. É um evento importante para a categoria? É muito importante, por se tratar de Ribeirão Preto, uma cidade que o sindicato tem uma importância significativa no elenco federativo. A cidade de Ribeirão Preto, hoje presidida pela companheira Regina, é uma referência. Hoje, o nosso país tem tido pessoas importantes no comando, e principalmente as mulheres. E a Regina tem demonstrado isso, não só aqui na cidade, em toda a região, mas também no elenco federativo. E hoje ela promove, através da sua diretoria, uma grande festa para a família comerciária. E coube a mim ter o privilégio de estar aqui hoje, nessa cidade, que sempre me recebeu muito bem, não só como secretário, mas também como dirigente sindical, representar o Mota, representar um grande líder, né, um dos maiores expoentes do movimento sindical brasileiro. Então, para mim, é uma satisfação muito grande e quero aqui deixar o meu agradecimento, a recepção que eu estive aqui, não só eu, mas também a minha esposa, e dizer que a diretoria do sindicato de Ribeirão Preto é exemplo para todos nós do elenco federativo. Seu Oscar, é o primeiro encontro dos comerciários, uma série de comemorações no mês de outubro. É importante essa união dos comerciários com o sindicato? É importantíssima, porque os comerciários que estiveram aqui hoje trouxeram a família. E para nós é muito importante a família presente aqui no clube, porque o clube fica mais vivo, né, mais ativo, né, com a participação dos nossos comerciários. Eu queria cumprimentar todos que estiveram aqui e cumprimentar também a diretoria, a presidente, todos que colaboraram, porque realmente o salão estava lotado, né? Todo mundo divertindo, com a música do José Neto. Então foi uma noite muito agradável e certamente esse acontecimento se repetirá nos próximos anos. Parabéns à presidente Regina, parabéns a todo mundo. Bruna, muita emoção ganhando o principal prêmio da noite, uma moto. Nossa, demais, eu não imaginava, já estava até querendo ir embora, nem imaginava, nem passava pela minha cabeça. Eu nunca ganhei nada, então. A moto será útil para você? Muito, eu trabalho o tempo todo no trânsito, como eu sou promotora de vendas, é o dia inteiro e uma moto nova é tudo. Você já tinha frequentado alguma vez o Clube dos Comerciários? Já sim, em indicação do Luciano, que é um amigo, né, e um vizinho também. Ele vem sempre quando tem festividade, a gente está vindo também, eu e meu esposo. Hoje ele não pôde estar porque ele foi trabalhar, mas a gente está sempre aí. Seu Hélio também.
Bom, feliz você está porque ganhou uma moto, mas o que você achou do evento no geral? Olha, eu achei que é um incentivo a mais, porque o funcionário hoje, ele precisa disso, sabe? Porque tá muito difícil, o trabalho, a carga horária, a gente trabalha bastante a semana inteira. Chega no fim de semana, a gente quer uma coisa mais assim, né? E o clube tá trazendo essa coisa que a gente precisa, um lazer, uma diversão e um incentivo a mais, né? Regina, os 5 comerciários, mais uma vez proporcionando ao comerciário entretenimento. Qual a importância desse evento? Unir a categoria ao sindicato? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos os comerciários e os familiares que estiveram aqui presentes, Malu. E, na verdade, esse evento é para isso mesmo, né? É para mostrar, aproximar a categoria ao sindicato, para que ele consiga entender melhor os benefícios, entender melhor a nossa luta. E é importantíssimo esse evento, porque nós vimos aqui as famílias participando, se conhecendo, trocando experiências e divertindo, porque nós sabemos tanto que é difícil, nós somos comerciários mesmo por amor, nós somos comerciários por vocação mesmo, porque é tremendamente difícil a jornada que nós cumprimos, a cobrança, a obrigação. Então o sindicato proporciona sempre esses encontros, que era através de bailes, através da cesta dançante, através das domingueiras que nós fazemos aqui no clube. Um evento como esse, que é o primeiro encontro, mas seremos muitos, porque nós percebemos que só através disso que nós aproximamos realmente a categoria e conseguimos mostrar o nosso trabalho como dirigente. Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a diretoria, agradeço a Fê Comerciários, através do presidente Mota, que nos deu a oportunidade de sortear essa motocicleta, parabenizar realmente a comerciária que foi ganhadora. Agradeço aos funcionários, que sem eles realmente não conseguiríamos fazer isso, e também a imprensa, que consegue levar o nosso trabalho a todos que estão em casa, que possam nos conhecer melhor. Eu acho que isso é importante. Dia 30 é o dia do comerciário. Deixe um recado para a sua categoria. Comerciário, acredite que nós somos assim, essa profissão, ela veio por nós através de Deus mesmo, porque nós sabemos servir as pessoas, nós sabemos levar essa esperança. Nós somos a máquina que move o mundo, nós somos a máquina que leva realmente a esperança, que leva a alegria e a felicidade das compras. Então eu desejo que todos mesmo sejam felizes e que continuem firme nessa profissão que amamos tanto. Um abraço a todos vocês comerciários. Obrigada, Regina. Malu Pacobello para o Fórum do Trabalhador. Os comerciários, como sempre, fazendo belas festas, mas também fazendo muita luta, Clodoaldo. É bom sempre a gente destaca aqui o trabalho da Regina, do Oscar, do pessoal dos 5 comerciários, o momento do lazer, da distração e o momento de garantir direitos para a categoria. Exatamente, André. Uma das categorias mais antigas e que teve o seu reconhecimento somente agora, há coisa de um mês atrás. E durante todo esse tempo, a direção do sindicato não mediu esforço para que todas as negociações tivessem sucesso, para que o sindicato fosse realmente administrado muito bem, como é hoje, e a prova concreta está aí, um dos maiores clubes de divertimento de Ribeirão Preto é dos comerciários, que fica lá no Parque São Sebastião, uma estrutura fantástica, muito boa para os trabalhadores. Nós temos também, além das escolas que eles têm, hotel para viajante que é da categoria, enfim, você vê que os recursos que o sindicato arrecadou, investiu para a categoria. E a prova concreta está lá, né? Então você vê que é uma diretoria que já antes do Oscar, já se preocupava muito, administrava o tostão que recebia dignamente em favor do trabalhador. Depois veio o Oscar, também com excelente trabalho, e agora a Regina, à frente do sindicato. Enfim, toda a diretoria compacta num único objetivo, atender a classe comerciária. Lutaram bastante, conseguiram o reconhecimento, só agora, 25 anos depois da Constituição Federal promulgada, é a Constituição Cidadã, mas somente agora
reconhece a categoria dos comerciários, né? Fanildo, moto, tablet, televisor, tem gente que fica enciumado quando o sindicato dá prêmios para os seus associados. Isso é normal? É normal, né, André? Eu acho que tem muitas vezes que as pessoas não têm aquele pensamento de que o trabalhador merece, né? O trabalhador ele tem que ter seus momentos de lazer, seu momento de reflexão, né? Com a família, os companheiros. Eu acho que a gente precisa cada vez mais tá avançando, né? Hoje a tecnologia ela exige isso de todo mundo, de todos o ser humano hoje, principalmente dos trabalhadores, né? O trabalhador vai ter que estar informado de seus direitos. A gente sabe que muitas vezes o trabalhador tem dificuldade em adquirir, às vezes, um equipamento, e é através do sindicato, né? O sindicato muitas vezes tem contribuído para isso. O sindicato muitas vezes faz com que o trabalhador possa adquirir uma moto, como você falou, adquirir uma moto, adquirir um equipamento, um tablet, um iPad, né, um notebook, para que ele possa também estar se informando e estar se interagindo, né? Acho que é importante a participação dos trabalhadores nesse sentido. Outro trabalho importante dos Sim Comerciários é com relação à educação previdenciária. E esse trabalho tem sido desenvolvido na Escola CAP. Vamos à reportagem. Em parceria com o INSS, o Sim Comerciários trouxe para o Grupo da Melhor Idade uma palestra sobre informações previdenciárias. Seu Firmino, qual a importância desse encontro? Esse encontro ele é sumamente importante para todos os segurados previdenciários, tanto do pessoal da ativa como os da inativa. Seu Firmino, quais as principais dúvidas levantadas hoje? As principais dúvidas levantadas hoje foram com referência à obtenção e caminhos para conseguir o benefício. Fale um pouco para a gente sobre o 135. O 135, que é o número da Previdência para contato em todo o território nacional, para agendamentos, consultas, informações. Então, ele é utilizado em todo o território nacional. Em caso de dúvidas previdenciárias, os Sim Comerciários têm um departamento que cuida só disso? Sim, os Sim Comerciários aqui em Ribeirão Preto tem um departamento que cuida de todas as informações previdenciárias. Esse atendimento é feito atualmente na segunda, quarta e sexta-feira, no horário a partir das 14 horas. Dona Yolanda, qual a importância de conscientizar os jovens hoje? A importância, eu acho o seguinte, hoje em dia os jovens não têm respeito pelos idosos. Eles não dão lugar no ônibus e discriminam no banco, na rua, em todo lugar. Então eu acho que isso é uma coisa muito triste, porque foram essas pessoas que hoje são idosos que construíram esse país. Então eu acho que merece mais respeito. E o idoso que é desrespeitado e não procura se defender, eu acho um absurdo, viu? Porque as leis existem aí para serem cumpridas. Que legal, hein? Que puxão de orelha. As leis estão aí para serem cumpridas e principalmente o cuidado com a terceira idade, com a melhor idade. E o Fórum do Trabalhador, é claro, sempre valoriza. Muitas pessoas ligaram no nosso programa de rádio perguntando sobre Vale Transporte. Como que é a regra? Como funciona? E aí os esclarecimentos chegando agora na sua tela. Doutora, o Vale Transporte é um benefício? O Vale Transporte é um benefício que o empregador indeniza ao empregado para pagamento de deslocamento do deslocamento do empregado da residência a trabalho. Inversamente do que muitos pensam, que seria só 2 vales, um para ir, um para voltar, não tem um limite. Ele pode ser na medida do que o empregado necessita. Se o empregado utilizar 2 ônibus para ir, 2 para voltar, é na medida do que ele necessita. Não tem esse limite aí de 2 só ao dia. O trabalhador arca com algum custo?
O trabalhador arca com 6%, descontado 6% do salário básico, excluídos os benefícios. E isso é importante porque o trabalhador tem em mente que esse desconto de 6%, se ele tiver um salário alto, ele pode suplantar o valor do vale, quer dizer, pode ser maior do que o que ele vai gastar com vale transporte. Em média, se o empregador trabalha com recebimento de piso salarial, isso não acontece, mas se o salário for muito alto, pode ser maior do que ele gastaria com vale. Quem utiliza carro, moto, bicicleta ou mesmo vai a pé para o trabalho tem direito ao vale transporte? Não, quem utiliza qualquer veículo para ida e volta do trabalho não tem direito ao vale transporte. A mesma coisa se o empregado reside próximo à empresa e tem condições de ir caminhando, também não tem direito ao vale transporte. Tem muitos empregadores que pedem para o funcionário assinar uma declaração de que não necessita do vale transporte. Isso é válido? Essa declaração é válida, é uma segurança para a empresa de que se ela não pagar o vale transporte, na verdade é uma declaração onde o empregado consta que não necessita do vale transporte. Então a gente orienta o empregado a assinar essa declaração quando realmente não necessitar. Tá? O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tem entendido que é prerrogativa do empregador comprovar que o empregado não necessita do vale transporte. Então, por isso que os empregadores fazem essa declaração, para que o empregado ateste ali que não tem necessidade do vale. Agora, muitos empregadores vêm utilizando dessa prática para lesar o empregado. Mas muitas vezes o empregado precisa do vale transporte e eles obrigam a assinatura da declaração de forma que aí ele fica impedido de receber. Né? Então, o empregado tem que prestar atenção nessa situação. Se ele necessita do vale transporte, não deve assinar essa declaração aí. Doutora, no caso do comerciário que se sentir lesado, procurar quem? O empregado que se sentir lesado ou necessitar de qualquer informação deve procurar o sindicato, o departamento jurídico do sindicato, na Rua Marquês de Pombal, 506, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia. Obrigado, doutora Rita Mari. Lembrando que essa regra é para todos os trabalhadores, menos os frentistas. Por quê, Vanildo? André, é o seguinte, nossa categoria, o vale transporte ele é diferenciado, né? Então, diferenciado da seguinte forma. A empresa é obrigada a descontar apenas 1% do piso salarial, que hoje é em torno de R$ 860. Ou seja, é R$ 8,60 que é descontado na folha de pagamento do frentista, a título de vale transporte. A gente sabe que ela falou aí, tem muitos empresários, para fugir da responsabilidade da questão do vale transporte, muitas vezes pressiona o trabalhador para desistir, ou seja, para ele assinar um termo de que não precisa do vale transporte. Mas nós temos lá o sindicato atento, e que o trabalhador pode ligar e cobrar do sindicato a participação nossa, com o objetivo de fazer cumprir as normas da convenção coletiva. Vitória da categoria. Vamos aos trabalhadores da semana? Parabéns aos profissionais da semana. Eu vou destacar do atletismo, porque muitas vezes, dependendo da sua profissão, você tem que ser um verdadeiro atleta para dar conta. Obrigado, Clodoaldo, pela participação. Eu que agradeço, André, mais uma vez, né? E fico muito grato por a gente ter essa oportunidade, né, de estar falando com todos os trabalhadores aqui de Ribeirão e região. E mais uma vez eu queria fazer outra vez um apelo, André. Sindicalistas,
venham para o programa. Aqui é o local que nós vamos debater nossas questões. É aqui que nós vamos mostrar o nosso sindicato, o nosso trabalho, para que os nossos representados vejam a importância do sindicato. Eu convido a todos os sindicalistas, André, para que venham para o programa. Obrigado, Vanildo. Boa semana. Obrigado, André. Mais uma vez aqui participando. Eu acho que é importante a presença do sindicalismo aqui. E um abraço a toda a nossa categoria, em nome do senhor Joab, que é o presidente do sindicato. E a sua presença é muito importante aqui na Tati TV, toda quarta-feira, 19 horas, horários alternativos, sábado, às 13 horas e 30 minutos. Também estamos no rádio, você já sabe, segunda a sexta às 8 e segunda a sexta às 9 e aos sábados às 8 da manhã pela Rádio 79. Um grande abraço e até a próxima.